E aí a gente vai, né, para fazer o nosso mini guia, né? Como eu disse na abertura do programa, nessa temporada, pelo peso da semana pré-brasileiro, a chave foi virada. Eu nem sei, eu vou até. Assim, o torcedor do Ceará certamente não, né? Porque jogou uma final anteontem, está ainda envolvido com a final da Copa do Nordeste e já tem o Ituano sexta-feira. Não sei se a chave virou. O Bahia, que passou um pouco mais de tempo, não tem a Copa do Brasil, talvez já esteja até mais focado na Série A. Mas a sensação que, que a gente tem é que aqui no Recife seja mais forte ainda, porque aqui nem o campeonato acabou, né? Então, e nem o Sport, por exemplo, vai jogar, nem o Náutico, nem o Santa. Aqui no Recife, o brasileiro ainda está um pouco distante, né? Está bem distante, um pouco até aliviando. Na verdade, o brasileiro, daqui a 3 semanas, o Campeonato Brasileiro começa no Recife, que é quando acontece a terceira rodada e o Sport estreia contra o Novo Horizontino fora de casa. Náutico, que está na C, Santa na D, não começam sequer a jogar esse mês. Mas a verdade é que sexta-feira temos Campeonato Brasileiro começando da Série B e no final de semana começa a Série A. E a gente precisa, né, historicamente, fazer o nossas projeções, nossas análises. Vai ser um formato um pouco mais pocket, mas é o que temos para hoje, tá? Então, relógio, pode colocar na tela aí o nosso quadrinho da Série A. Vamos começar pela Série A, onde temos dois participantes e pela hierarquia da própria competição, tá? A gente tem os 20 clubes colocados ao lado e 5 faixas onde vamos debater quem briga pelo título, quem luta pela Libertadores. Sempre lembrando, tá, que Libertadores nesse caso a gente considera a turma que vai para a fase de grupos. A galera que briga por Sul-Americana, pela última vaga da Liberta, é o longe do caos. Tá? É a galera que vai fazer aquele campeonato de nono, décimo, né? E aí a gente pode ir potencializando, colocar alguém no meio, a gente sempre tem algumas quebras de regra, tá? O Nervosão clássico, para quem não acompanha o podcast 45 minutos há muitos anos, Nervosão é onde a gente chama o ponto de partida dos clubes do Nordeste, né? Quase sempre eles jogam nessa faixa aí da tabela. Qual é a maior definição do Nervosão? A maior definição do Nervosão é que o seu primeiro objetivo no campeonato é fazer os 45 pontos e livrar o rebaixamento. Depois disso, você pensa em outra coisa. Mas você sempre entra no campeonato dizendo assim, bicho, eu tenho que fazer meus 45 pontinhos. Tá? E por fim, as Minardes, né, um termo que a gente traz aí da Fórmula 1 também há anos e anos e anos, que são aqueles times que nós não encontramos força, não identificamos força sequer para lutar contra o rebaixamento. São times que a gente condena previamente ao rebaixamento. Não que a gente acerte, tá? Não que a gente acerte. Afinal, Cuiabá, ano após ano, larga como Minardi, mas pelo caminho ganha alguma sobrevida, tá? E a gente vai abrir. Fala, Rapidinho. Minhoca. Eu acho que a cada ano que vai passando, o nosso nervosão ele tem meio que entrado em algumas zonas, entendeu? Eu acho que tá cada vez mais complicado às vezes para botar a Minardi, para botar o longe do caos e tal, porque essa sua primeira justificativa do nervosão, eu acho que ao longo do tempo muitos times já estão usando um pouco essa leitura do permanência. Se você olha na torcida do São Paulo, do Sim, sim, Santos, sim, tem sim. muita gente Mas que aí já a gente começa a vai. usar esse discurso, entendeu? Mas a gente não é só o termômetro da torcida. A Eu gente pega sei, o eu sei. termômetro da É o que torcida e eu só estou joga o dizendo assim, nosso cada olhar. vez mais o nervosão ele está abrangendo mais clubes. Assim, a Isso eu sensação do concordo, eu nervosão ele concordo. está nesse status, na minha avaliação. E eu queria abrir, né? Eu queria abrir o debate com Fortaleza, tá? Eu queria abrir o debate com Fortaleza porque, queira ou não, é um time com duas classificações consecutivas para Libertadores dentro do Brasileiro. Uma para a fase de grupos, histórica, e outra que também tem contexto histórico por ter, pelo que, pela
Primeiro, Da por Lanterna ser, para a Libertadores, né? primeiro, por ser uma sequência, algo inédito no nosso futebol da região. E dois, por ter saído da lanterna absoluta para a Libertadores. Quem vem de 2 anos assim, quem vem de 2 anos assim, com o elenco que o Fortaleza tem, com capacidade de investimento, com estabilidade, me dá uma sensação, me dá uma sensação de que talvez pela primeira vez, eu não lembro da gente já ter pontuado clubes do Nordeste largando fora do Nervosão. Eu Acho teria que uma ano passado a tendência, gente colocou, não? O já Fortaleza fora. colocou Fortaleza, não, Acho não que me ano lembro. passado sim. Quase certeza que sim. É, talvez então não com unanimidade. Eu não me Isso. lembro de, e também nem sei se será hoje, né? Afinal, Fortaleza não faz um grande início de 2023, né? Pelo contrário, né? Um time que tem oscilado muito, né? Não conseguiu chegar na fase de grupos da Libertadores, não conseguiu ir para a final da Copa do Nordeste, ganhou um clássico de 5 do Ceará, e esse clássico que ele ganhou acabou sendo estrategicamente ali importante para a conquista do título, mas é um time que está longe da sua potencialidade máxima. Mas eu pergunto, e pode começar com você, Minhoca. Dá pra gente colocar que o Fortaleza entra de novo, pensando ali naquela última vaguinha da Liberta, né, de confirmar a Sul-Americana e sem grandes dramas, até pelo perfil de outros times que a gente olha para o lado e sabe que de largada já estão abaixo do Fortaleza. Vamos lá, né? Eu vou primeiro elencar aqui o que pesa contra o Fortaleza. Fortaleza vai ter a primeira vez sem o Ceará, né? Desde que ele subiu para a Série A, ele sempre teve o Ceará dividindo com ele, ou seja, uma das viagens que seria fora de casa para o Fortaleza, agora já vai ter que viajar de fato, vai ter que sair do estado porque não vai ter o Ceará. Um outro motivo também que pesa contra o Fortaleza é o fato do Fortaleza também ter aquela coisa, respeitando um pouco a questão do tabu, né? O Fortaleza, se permanecer na Série A, vai ser a primeira vez que um clube nordestino vai passar o 6º ano numa Série A de maneira consecutiva, isso nos pontos corridos. Então, esse seria um feito muito grande. Então, o Fortaleza tem que tirar um pouco dessa maldição. Mas aí eu vou citar Léo Fontinelli, para desgosto de boa parte da torcida do Fortaleza, e eu acho que o Léo tem muita razão quando ele falava isso do Fortaleza. O Fortaleza vem fazendo um trabalho sério há muito tempo. Né? Não é um trabalho qualquer, não é um trabalho. Por exemplo, ano passado, pô. Ano passado, com toda a situação que o Fortaleza atravessava, jogando Libertadores, e na última colocação da Série A, e até mesmo ali, que foi quando chegou nas oitavas da Libertadores e foi eliminado, e o time na lanterna, ali era um momento que boa parte da torcida, não diria totalmente, mas já diz, pô, o Vojvoda foi muito bem, colocou a gente na Libertadores, mas ele perdeu o grupo. Ele perdeu o grupo e naquele momento. Tendo o Vojvoda no comando, e eu acho que o Vojvoda, por mais que o Flamengo agora, que está para demitir Vitor Pereira, então, estão especulando, mas está Jorge Jesus na frente, dizem que o D. E se aparecer uma proposta para o Vojvoda sair, era a única situação, Fred, que eu vejo Fortaleza entrar no nervosão assim de maneira real, Concordo. Eu acho que o Fortaleza entra como o longe do caos, certo? Claro que tem a questão da logística em meio aos campeonatos, isso pode atrapalhar o Fortaleza nesse início de Série A, como foi no ano passado, mas pelo elenco que o Fortaleza montou esse ano, por mais que tenha tido oscilações, e nos clássicos, como você citou, foi um momento de mais instabilidade do Fortaleza, eu acho que mesmo assim o Fortaleza, em termos de elenco, em termos de possibilidade, o Fortaleza tem condições de fazer um campeonato, e aí daquele meio, que pode ser o do meio, para buscar ali uma pré-Libertadores, para ser o G10, ou pode ser ali uma parte de baixo, uma Sul-Americana, e na pior das hipóteses ali, escapando, porque eu vejo que times têm mais situações de ser rebaixado do que o Fortaleza de hoje. E esse é um ponto que é um dos pontos que eu concordo, Minhoca. A gente não olha só para o próprio time, né? Que a gente está analisando. A gente tem que olhar a quantidade de, de equipes que estão com um desempenho abaixo na temporada e potencialmente abaixo, tá? Cauê, tua visão sobre o Fortaleza? Ele larga realmente ali nessa faixinha amarela, nesse pelotão bem intermediário do campeonato?
Fred, eu vou uma prateleira acima, viu? Vou ser otimista. Eu vou botar como luta por Libertadores. E minha linha de raciocínio é a seguinte: se nos últimos 2 anos o Fortaleza conseguiu, com todas as dificuldades do mundo, de um elenco mais enxuto, e com o cenário que foi o ano passado, inclusive de resgatar, sair lá de trás e conseguir novamente chegar à pré-Libertadores. Então, por 2 anos consecutivos, conseguiu isso daí. Eu acho que esse ano, com o time até um pouco mais encorpado, lógico, a gente vê que o time parece não estar entregando tanto quanto as peças indicavam. Mas o ano passado era a mesma coisa. Muitas vezes a gente falava muito disso do time do Fortaleza, que era um time que tinha de onde extrair mais. E esse Fortaleza de hoje tem de onde extrair muito mais, porque talvez seja o melhor elenco do Fortaleza nos últimos tempos, e sobretudo de Série A. Então, eu estou indo por essa lógica. Se o Fortaleza conseguiu buscar essas vagas nos últimos 2 anos, então com o elenco mais qualificado, e aí também o que vocês bem colocaram aí, e aí você enxergando os adversários ao redor e vendo quem é que pode ser que lute também por essas vagas, eu acho que dá para o Fortaleza estar nesse grupo aí. Agora, vai precisar lidar com um calendário cheio, avanços em uma Copa do Brasil, por exemplo, avanços em uma Sul-Americana, coisas que o clube sofreu ano passado por estar na Libertadores e que teve que reagir de uma forma que muita gente nem acreditava mais. Mas diante desse cenário todo, que pelo comparativo dos outros anos, eu acho que merece. Eu enxergo o Fortaleza estando um patamar mais acima, brigando. Sobretudo também, reforçando, que o futebol brasileiro consiga manter essa hegemonia que vem tendo nos últimos anos e sobrem mais vagas para a Série A do brasileiro, para a Libertadores, porque aí realmente eu fiz o adendo, Cauê, na abertura de que as vagas sobrando a gente consideraria longe do caos, tá? Que Sim, essa sim. Libertadores que a gente está considerando aí é aquela Libertadores aquelas G6. vagas. Sim, sim. Mas mesmo assim, Certo? eu acho que Mas dá mesmo para assim, você Fortaleza acha de que ele pode alguma brigar, por forma, exemplo, para ser sexto, sétimo, né? Por ali você está sexto, sétimo. enxergando. Exatamente. Há muitos anos não acontece G6. O cara pode até mirar o G6, mas ninguém. Não, na mas prática não é. Isso. Lutar por Libertadores não é ficar em sexto lugar. Mas só para lembrar, os 4 primeiros vão para a fase de grupos. Se tiver o campeão da Copa do Brasil, aí se torna G5, campeão da Libertadores Sul-Americana, G6 e G7. Isso. Né? E aí o oitavo... Veja só, é uma chance razoável há muito tempo de o sétimo lugar, pelo menos o sétimo lugar, Isso. e a Libertadores também. Eu diria até o sexto. O sétimo eu já tenho dúvida. Não, pô, o sexto está garantido, pô. Já são 6 vagas, pô. Não. A gente está dizendo fase de grupos. Fase de grupo, a gente está falando fase de grupos. O verde escuro luta, é fase de grupos. Luta por Libertadores não é para Libertadores, é isso? Então? É fase de grupos. Desde a abertura foi afirmado isso. A abertura isso. ficou muito para trás, pô. Ele tá falando na hora e 40, pode ter passado... Não, a abertura, cara, faz 6 minutos. Sim, eu tô dar um exemplo assim, não. Enfim, fase de grupos também, mas assim, eu, pelo menos da minha linha, o cara tá brigando lá pela pré-Libertadores, para mim a felicidade seria a mesma, como foi a do Fortaleza pela classificação. A do G4 foi maior, é verdade, até porque foi dentro do Castelão, lotado, para depois virar quarto lugar. Mas, assim, a festa é a mesma, mesmo com o time tendo caído na fase preliminar. E aí, Cássio, onde é que você posiciona o Fortaleza? Então, estou falando isso para dizer que, veja só, e a minha linha é que o Pedro falou. O Fortaleza de 2021 Cauê, foi uma campanha surpreendente para chegar naquela posição. Claro que foi. Ninguém nunca ter chegado no G4, qualquer de nós da gente chegar no G4 seria uma surpreendente. A do ano passado, ela não seria inicialmente, mas porque é o que havia expectativa de que o Fortaleza já faria uma boa campanha no passado, mas a largada foi muito ruim. E a tendência agora é de que o clube, tendo o maior orçamento de sua história, da história do futebol cearense, né, 208 milhões, não estando naquela pegada que estava da Libertadores do ano passado, que tem uma possibilidade, sim, de ter uma largada melhor. Não precisa também ter o retorno que teve, né? Assim, mas de ser uma campanha mais uniforme e brigar tranquilamente. Eu acho que o Fortaleza, veja só, brigar por Libertadores não é ir a Libertadores, necessariamente, é o que a gente sempre fala. No mínimo, você tá próximo, e assim, por tudo que o Fortaleza fez nesses últimos anos,
e o elenco que tem, e a condição que ele está nesse momento, embora o futebol ainda não seja o melhor ainda, eu acho que o time tem condição de jogar muito melhor do que vem jogando, mas eu não consigo ver como é isso. Não, vai brigar pela Sul-Americana, não. Eu acho O que ele vai relógio, brigar pela rapidinho. Libertadores. O relógio, para o debate não entrouxar, porque assim, a gente combina, mas a turma gosta de dar umas dribladas. Apaga esse luta por Libertadores, por favor, e coloca G6, tá? Porque senão vai ficar o voto de cada um se vai seguir a regra ou não, do que a gente estabeleceu. Então, a gente muda para G6. Beleza. Eu acho, Certo? inclusive, Porque legal aí. mesmo, porque o time que não brigava pela Libertadores, agora a gente está dizendo que isso tem que brigar pela fase de grupos, pô, aí acho que... Não, porque não é isso, Cássio. É porque a gente faz todos os anos o programa e assim, a gente tem alguma dificuldade Mas você em acabou de cumprir. falar, mas a gente faz todos os anos o programa e nunca tem tido um time nordestino nessa condição, assim, uma condição Exato. tão Mas só quero real. saber, então, eu quero que você me responda a Já está cor. respondido já. Está nervoso, Verde mas está escuro. respondido. Verde Libertadores. escuro? Verde escuro, né? Verde escuro, não. Pelo título não, calma, né? Mas verde escuro sim. Verde escuro. Verde escuro, Tá. G6 também. G6 também. Isso. G6. Pedro. Eu vou de longe do caos, porque, assim, especialmente por conta desse adendo, dessa faixa verde aí ser G6, eu ainda não consigo colocar o Fortaleza nessa faixa, não. Porque, claro, a gente precisa analisar o histórico recente do Fortaleza é sensacional, eu entendo que vocês estejam colocando Fortaleza nesse degrau, não acho que seja um absurdo, mas eu consigo enxergar alguns times teoricamente, mais bem preparados nesse momento para chegar ao G6 do que o Fortaleza. Se essa faixazinha verde escura fosse o briga por Libertadores lato sensu, né? Aquela galera ali que vai do G9, G8, claro que o Fortaleza estaria nessa faixa para mim. E eu acho que faz muito sentido a gente considerar G6, porque praticamente o longe do caos é essa galera aí mesmo, que pega a nona vaga do Exatamente, é isso. Libertadores. É exatamente isso. É porque a palavra Libertadores vai sempre confundir, né? Então fica melhor o G6, porque é isso. O longe do caos, eu deixei isso claro. É a turma que pega a Sul-Americana e briga pelas últimas vagas da Libertadores. E por tudo isso eu coloco o Fortaleza no longe do caos. Assim, para mim, se você tivesse que aproximar ali, o Fortaleza está no longe do caos, mas para mim ele está na parte de cima do longe de caos. Ele tá E muito a mais gente faz isso, próximo ele vai ficar lá no do luta comecinho. pelo G6 do que próximo de um nervosão clássico. Assim, o Fortaleza para mim está muito distante do nervosão clássico. Ele entra já em um outro patamar. Então, para mim, vai longe do caos, assim, bem clássico para mim. Então, relógio, por 3 votos a 2, tá? O Fortaleza fica ali, longe do caos, mas como o Pedro falou, um longe do caos perto do G6. Né? Então, ali ele pode colocar o Para escudinho. aproveitar também, obviamente, gente, teve 2 votos para a luta pelo G6. Então, não acho que foi unanimidade, entendeu? E quem acha que o time vai ser rebaixado, tá no nervosão, aí. Você Porque teve a gente. azar de encontrar 5 pessoas que não pensaram assim. E a gente, Minhoca, é o seguinte, a gente tem que considerar tudo, inclusive o que você falou. E se Voivoda sai? Tudo tem que ser considerado para todos os times. Capacidade de recontratar, perder forças. Eu acho que assim, o desenho do Fortaleza, como a gente falou aqui, todo mundo enxerga do mesmo jeito. A essência todo mundo enxerga do mesmo jeito. Que o Fortaleza é um time que deve circular ali entre a 7ª e a 12ª posição. Tá? Claro que Cássio e Cauê acreditam que o Fortaleza pode romper essa. Porque quem é 7º luta pelo G6, tá? Quem é 8º luta pelo G6. O cara não precisa ser sexto para estar no G6. Mas a posição que todo mundo falou é uma área que é muito parecida, porque aqui dentro de uma regra com 3 cores a gente tem que definir. Mas todo mundo enxerga o Fortaleza basicamente na mesma área do campeonato, com um pouquinho mais de otimismo ou um pouquinho mais de cuidado. Esse é o ponto. E aí, Pedro, eu não deixei você por último por acaso não, porque você já faz o elo para iniciar a análise do outro nordestino. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: quando da queda do Bahia na Copa do Nordeste, foi eu não vou dizer em uníssono, mas foi em considerável volume o número de torcedores e analistas do Bahia, como o próprio Cássio Cardoso,
Eu cito Cássio Cardoso porque ele textualmente escreveu a preocupação do Bahia não ser o Minardi. Cássio já não estava nem falando em sobreviver na Série A. Ele estava falando em não fazer uma campanha pior do que a do América, que é sempre citado, apesar de já não ter mais nas costas dele a marca de pior campanha, né? Mas ficou tão forte que ainda citamos o América. Passaram-se 2 semanas, né? Desde então. Nessas 2 semanas, o Bahia fez jogos né, fez as finais do estadual contra a Jacuipense em um nível de exigência muito baixo. Chegaram reforços, mas não no volume esperado. Porém, a janela foi estendida, né, do dia 4 para o dia 20. Ainda temos aí 9 dias. Mas, queira ou não, os reforços que chegaram já são 2 titulares. Pelo menos isso 3. a gente tem plena. 3 titulares, né? Já são pelo menos. Isso ninguém discute. Você lembra do dado de 70 milhões, Fred? Sim. Já vai em quanto? Já 96. Eu estava fazendo as contas de todas as compras que o Bahia colocou, milionários. Quando entrou nos números que saem, né? Porque o Novo Bahia não fala, ele não diz quanto pagou, não. Mas um clube que vende, diz, imprensa de canto diz, ou seja, tomando esses números da forma como é agora, juntando com a chegada de Vitor Hugo, que seria lá na Turquia, seria 11 milhões, já vai. E essa conta começa com Marcos Vitor ainda no fim de 2022, tá? Mas era uma contratação para 23. 96 milhões, pô. É um número pesado. Não, veja só, o Bahia em 2022, o ano inteiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e tirando essa contratação do Marcos Vitor, creio, a receita do Bahia, porque está tendo a reunião agora, foi de 108 milhões. Daí em abril, os caras gastaram 90, com reforços, não é salário não, tá? É só com direitos econômicos, com rescisão contratual. É outro mundo, pô. Então, Pedro, para finalizar a pergunta, e esse dado de Cássio ele é importante, né, porque até mostra poder de investimento que não vai parar, né, vai ter a janela para daqui a 9 dias, né, mas depois tem uma segunda janela. A pergunta que eu faço é, daquele cenário terra arrasada que Cássio Cardoso, e eu estou citando Cássio Cardoso, como voz principal daquele desenho, ilustrou há 2 semanas, o quanto as atuações do time nas finais do Baiano e a chegada dos 3 reforços, perspectiva de chegar mais 1 ou 2 pelo menos, o quanto isso já altera a sensação de que o time seria um saco de pancadas no Brasileiro para ser um time em que a gente pode esperar mais dele, tá? Eu acho que até pelo valor, volume investido, ninguém vai ser tão fatalista, tão desesperado como foi Cássio, movido muito pela frustração do momento e pelo futebol zero, né? Defesa zero que o Cássio Bahia Cardoso, tinha. tá para não sobrar para mim. Não deixar registrado aqui para não ter bronca. Que o Bahia tinha. Que de tua visão, né? O posicionamento eu acho que vai ser unânime de todo mundo aqui, imagino eu. Mas eu queria tua análise para além do posicionamento desses 15 dias e dessa perspectiva de como o Bahia estreia no Brasileiro já agora, né? No final de semana. Assim, é fato que naquele momento o Bahia brigava apenas para não ser o Minardi. Não só os resultados, mas o desempenho do time em campo mostrava muito isso. E aí vamos lá, o que foi que mudou de lá para cá? Além, claro, do desempenho ter sido bom nos jogos, como o Fred bem citou, de baixíssimo nível técnico que vai ter de lá para cá, e aí eu falo especificamente das semifinais do Campeonato Baiano e das 2 partidas da final contra o Jacuipense, o que mudou foi o perfil de contratação. A gente citou aqui em diversos momentos que o grande erro das contratações do Bahia, né, do mercado do Bahia até então, estava nos jogadores tidos como mais cascudos e que estavam no nível abaixo do que se esperava, né? Eu falei que algumas vezes, né, que eu não via mal no Bahia contratar muitos jogadores jovens ali de potencial, um cara que tinha potencial na base, mas que
não estava rendendo bem, que poderia se recuperar aqui, eu não vejo mal nisso. Mas o problema do Bahia estava em contratar Everaldo para ser referência no ataque, estava em contratar Cicinho na lateral direita e por aí vai. Jogadores mais velhos que deveriam dar experiência, não só experiência, mas também qualidade ao time. E esse tipo de contratação, esse movimento do Bahia para esse tipo de contratação tinha sido muito ruim. E aí tem 3 pontos que me fazem não ver mais o Bahia como uma possível Minardi, né? Primeiro, as 3 contratações, para mim, são contratações que chegam como titulares, chegam para elevar o time, elevar o nível do time, claramente. Claro que podem não dar certo, é do futebol, mas em tese são contratações que agradam, e aí não falo só, não é só a minha opinião, mas tipo, a torcida está vendo esse perfil, esse novo perfil de contratação como algo positivo. Acho que ainda é pouco, porque o Bahia tem lacunas no elenco e eu vou me aprofundar nisso daqui a pouco. Além desse motivo, é claro que o nível dos últimos jogos, o nível dos adversários que o Bahia enfrentou é muito baixo, mas é possível você ver evoluções técnicas, mesmo em partidas contra times de baixo nível técnico. Basta lembrar que o Bahia se complicou há algum tempo atrás com times também de baixíssimo nível técnico, como o Barcelona de Ilhéus e como diversos outros. Nesse cenário agora mais recente, de 2 semanas para cá, o Bahia teve novamente adversários teoricamente fáceis, mas com a mudança de esquema tático, você começou a ver evoluções ali no trabalho de Paiva que você não via até então. Então, esse para mim é um segundo motivo de não ver mais o Bahia como uma possível Minardi. E o terceiro, para mim, mais importante, é justamente o que o Fred citou também, que é o poder financeiro, né? A capacidade financeira que o Bahia tem de, caso se perceba que com o elenco atual não está dando certo, caso se perceba que o rebaixamento é iminente, o Bahia ainda tem a possibilidade de fazer contratações que elevem o nível do elenco com certa facilidade em termos financeiros. Claro que tem a questão da janela, que vai fechar, mas aí tem outra janela ainda também que vai ser aberta mais para frente. E o Bahia hoje tem essa condição financeira mais tranquila, né, que permite uma recuperação mesmo com o carro andando, mesmo com o campeonato já iniciado. Então, por tudo isso, eu não consigo mais colocar o Bahia como possível Minardi. Para mim, é nervosão clássico, assim, tipo, o Fred falou, eu acho que vai ser unânime. Mas ainda me preocupa, assim, tipo, por mais que as contratações tenham sido boas, foram somente 3 e o Bahia já dá sinal de que pode ter encerrado o mercado nesse momento, mas eu acho que o elenco do Bahia ainda tem lacunas bem importantes, assim. O Bahia vai com o Everaldo de centroavante, e a gente citou aqui diversas vezes que, por mais que Everaldo tenha atuado bem nos últimos jogos, Everaldo marcou gol nos últimos 5 jogos do Bahia. Vive um bom momento. Mas, para mim, não é um cara que você vai ter ali como um centroavante tranquilo aqui para uma Série A. Poderia ser até um cara para compor elenco, para ser o centroavante reserva ali. Mas hoje o Everaldo é o centroavante titular do Bahia. E essa é uma lacuna importante. Aí você tem uma lacuna na lateral direita. O lateral direito titular do Bahia hoje é Vitor Jacaré. E eu até enxergo Vitor Jacaré atuando como lateral direito contra o Itabuna, contra o Jacuipense, mas eu não enxergo Vitor Jacaré atuando como ala que seja, contra um Palmeiras ou Flamengo. Ainda mais com 2 volantes ali como Acevedo e Daniel, sem ter um volante assim mais carrancudo. Então, por tudo isso, eu acho que o Bahia ainda tem lacunas severas. Vai estar jogando com o Rezende, que é um volante, que poderia ser um volante mais carrancudo, improvisado como zagueiro, né, no esquema de 3 zagueiros. Então, são problemas ainda de elenco que me preocupam e que talvez essa reta final de Campeonato Baiano, com o time fazendo boas partidas, tenha maquiado um pouquinho, tenha escondido essas lacunas que para mim são muito importantes ainda. Mas assim, eu acho que a preocupação de Seminardi, ela diminuiu consideravelmente por esses 3 motivos que eu citei. Eu acho que vai ser unânime aí colocar o Bahia no nervosão clássico. Cauê, tua visão sobre o Bahia e se esses motivos listados por Pedro, eu reforço o poder, né, de
injeção financeira que pode acontecer no meio do campeonato e nos próximos 9 dias, tende a ser, como eu falei, para mim caminhamos para a unanimidade, mas onde é que você posiciona esse Bahia? Acho que no mesmo cenário aí de nervosão. Agora, resta saber se Renato Paiva vai conseguir. Minimamente, ele está tendo tempo aí para reorganizar, talvez mais do que o início da temporada, né? Onde muita gente foi chegando. O cenário do Bahia é muito complicado. Eu vejo, eu gosto até de lembrar o Botafogo do ano passado para enxergar até um pouco o Bahia desse ano. Que o Botafogo sentiu muito também ano passado, porque foi aquele enxerto chegando durante a competição e o time trocando de roda, o carro andando. E é lógico que você tem dificuldade. E o que o Bahia passou nesse primeiro trimestre também teve muito disso. De ser um caminhão de jogadores chegando, um treinador que não era acostumado com o cenário do futebol brasileiro, um novo grupo administrando. Então, foram muitas coisas em transição. E isso, de alguma forma, atrapalha. E não houve, talvez, uma leitura mais imediata do clube de opa, vamos fazer o fácil em alguns momentos, que talvez o fácil seja necessário para esse momento. E apesar do Bahia demonstrar algumas contratações interessantes agora para esse momento de início do brasileiro, que Pedro bem pontuou aí, que era um dos pontos que eu sempre bati nessa tecla, que não só dá para fazer uma equipe só de garotos, por mais potenciais que eles tenham, e nem manter completamente aquele time do ano passado, porque aquele time do ano passado, aquela Série B do ano passado, foi muito frágil tecnicamente para que todos aqueles jogadores, de alguma forma, fossem absorvidos por uma transição para este ano. Então, o Bahia entra de uma forma que eu temo pelo pior. Eu acho que não vai para uma Minardi, mas eu temo por não achar que talvez Renato Paiva consiga, nesse tempo inicial, dar esse total freio de arrumação que o clube precisa. E aí, quando o clube, a administração do clube, precisar intervir novamente na próxima janela, já se vai um turno inteiro. Então, talvez o risco do Bahia esteja nesse ato de, por mais reforços melhores de perfil tenham chegado agora, não terem sido suficientes, e Pedro pontuou vários buracos que ainda existem na lateral direita, de um primeiro volante mais cascudo para segurar a onda ali, de um centroavante que vai resolver realmente a parada aí. Everaldo nunca foi esse centroavante no Brasil. Nunca foi. Sempre foi um centroavante de times, quando ele atuou no Brasil, de meio de tabela ali, mais para baixo. E talvez o Bahia vá precisar muito mais disso. O Bahia não tem um goleiro, que talvez seja necessário um goleiro com um percentual de defesas difíceis superior ao que o Bahia tem hoje. Então talvez o Bahia sofra muito neste início. E aí a questão é, será que dá tempo para se corrigir até chegar a nova janela? O Fortaleza conseguiu ano passado, né? O Cauê, não ser uma Minardi não tira do Bahia o fato de ser um candidatíssimo ao rebaixamento, né, de largada. Não, de forma Sem alguma. dúvida. De forma alguma. De forma alguma. A gente está tirando ele, talvez, da condição de Minardi por todo o potencial financeiro que ele tenha. Exatamente. Até por algumas peças que ele já tem no elenco. Então não tem como tu ver o Bahia com o Manchester City, o grupo City por trás, então, pô, a galera dela vai ser Minardi, pô. Não Não tem tem motor. como, Motor tem, né? Motor tem. Motor Motor Ferrari, né? tem, pô. Motor tem, pô. Não tem Qual era como, aquela pô. a equipe que tinha um motorzinho Mercedes e andava lá atrás? Às vezes o carro tem um motor bom e não. Eu não diria, Mas deixa eu. eu não diria motor, não. Acho que você pode até dizer assim, tem até piloto, não tem carro, entendeu? Não tem carro. Às vezes é Não tem isso. carro. Porque às vezes você tem um bom piloto e o carro não é legal essas Não coisas. ajuda. Deixa eu fazer uma pergunta a partir do que Cauê falou para Pedro ainda, tá? Voltar para Pedro. Porque quando o Pedro fez a análise dele, me incomodou um pouquinho. Eu fiquei na dúvida, mas disse, não, deixa eu rodar mais para ver se vai virar assunto. E aí Cauê trouxe o assunto. O quanto
as semifinais e a final do Baiano acabaram jogando um escudo sobre um dos pontos não respondidos do Bahia. Assim, que para mim foi ponto fraco, tá? Que é Renato Paiva. O quanto, o quanto de sobrevida. Porque a gente, o City não vai demitir, a novo tipo de gestão não demite treinador, o novo tipo de gestão não demite treinador. Ok, agora eu acho que vai demorar a demitir. Eu acho que numa largada ruim do brasileiro ele não será demitido. E talvez ele só venha a ser demitido quando o buraco, ou se o buraco ficar profundo. Fred, e até Incomoda? acrescentando, e às vezes é necessário se demitir treinador. Às vezes é Às necessário, vezes sim, às vezes por é. mais que a gente defenda a continuidade do trabalho, lógico que é muito necessário até para você ter um resultado de médio prazo, mas às vezes não há um entendimento, não deu liga também. O time, como não deu liga, o treinador, como não teve esse entendimento. Eu não estou nem dizendo, não estou nem sacramentando que essa é a questão do Renato Paiva, mas que você também não pode ser ortodoxo ao ponto de, porque na Europa é assim, e o Bahia trouxe Renato Paiva dentro de um projeto, e que a gente vai até o final do ano com ele. O barco afunda, mas ele continua. É. E aí, Pedro? Mas a impressão que eu tenho é que o que vai acontecer é isso aí mesmo, Cauê. Porque se o Bahia tivesse alguma margem ali para demitir Paiva, teria feito. Teve motivos de sobra. Teve praticamente em sequência ali um 3-0 contra o Fortaleza em casa e um 6-0 contra o Sport. Qualquer time do Mas Brasil será que teria não demitido o estava treinador ali. dentro? Mas será que não estava dentro, por exemplo, desse contexto de transição? E, tipo, os caras que enxergam o clube, bicho, a gente tem que dar 3, 4 meses para esse cara, minimamente, porque esse Eu cara acho é que o como Cauê se está querendo tivesse. dizer o seguinte, Pedro. Eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, assim, uma falta até de conhecimento, entendeu? Assim, a Copa do Nordeste, nem sabe o que é isso, É, entendeu? E aí, o que vale pra gente é a Série A. Para os caras, é, o que vale é a mais Série ou A. menos isso. Vamos ver. Como se fosse uma falta de conhecimento do que valia a própria Eu competição. entendi. Eu não Mas é consigo porque para mim acreditar não é nisso, que não. Eu até acho que isso pode ter acontecido, mas eu não consigo acreditar que um negócio com tanto dinheiro envolvido, com tanto estudo, com não sei o que, com tudo, e alguém tem um pensamento assim, de saber o Não, mercado que está seria entrando e absurdo, não seria saber as absurdo completo. peculiaridades do mercado para saber, isso aqui importa para esse povo, isso aqui importa. Não, detalhe, eu acho que foi o que eu estou querendo dizer, para ser mais claro, é porque eu até acho que o que você está falando talvez tenha acontecido, mas não entra na minha cabeça que Não, isso tenha acontecido. Não, porque aí é o Que se ignore as peculiaridades de uma região e alguém fala, não, pô, mas. Porque, de certa forma, as falas de Renato Paiva indicavam isso, tá? Que assim, estava em preparação, que sair da Copa do Nordeste do Bahia não tinha tanta importância. Porque aí, Pedro, até passando para você, se isso de fato for uma leitura geral da direção hoje que comanda o Bahia, aí, meu amigo, aí a situação é bem mais grave para a Série A. Não, eu acho que a leitura foi mais relativa a seu início de trabalho, uma transição grande, como o próprio Cauê citou, né? O time que mudou completamente. Eu acho que a leitura feita foi mais por aí. Agora, sim, respondendo mais especificamente a pergunta de Fred, o quanto que esses jogos maquiaram, né? O trabalho de Paiva. Eu acho assim, eu acho que a mudança de esquema tático ela acabou sendo muito atribuída a ele, e talvez isso tenha contribuído com uma leitura diferente. Não estou dizendo que está certo, não. É claro que tem a questão do nível dos adversários e tal, mas foi algo que passou por ele, entendeu? E eu acho que isso trouxe um pouquinho mais de confiança em relação ao trabalho, especialmente pensando que foi a primeira vez que a comissão técnica do Bahia teve mais tempo de treinamento, né? Porque quando havia ali Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, era jogo quarto domingo, e muitas vezes isso foi motivo de reclamação de Paiva, não que seja uma desculpa, mas foi a primeira vez que ele teve esse tempo maior, e foi quando ele pôde colocar em prática um esquema mais diferente. Claro, pode ser uma maquiagem grande, de fato. Eu não estou convicto que para mim, o trabalho de Paiva ele continua ruim. Esse título de Campeonato Baiano ele não faz com que o trabalho seja
elogiável, longe disso. Para mim, continua sendo um trabalho muito questionável. Mas a gente não via evolução nenhuma. Pelo contrário, a gente só via involução. O time do Bahia piorava rodada por rodada, e foi assim durante muito tempo esse ano. E nesses 4 últimos jogos foi a primeira vez que viu-se ali alguma evolução. E até pelo fato de saber que dificilmente Paiva vai ser demitido, eu acho que essa mínima evolução, ela já faz o torcedor falar, pô, vamos com esse cara aí mesmo e vamos ver no que é que vai dar. Mas é um alto risco, sem dúvida É. alguma, tá? E sinceramente, o Bahia... até complementando, Fred, e um pouco até voltando na história do enxergar do Grupo City Bahia, porque, por exemplo, o Bahia é enorme, eu não estou querendo desmerecer nem... Mas o Grupo City tem o Troyes, né, lá da França. Troyes, coisa assim. Troyes, né? Pronto. O Bahia é muito maior que o Troyes em conquistas em tudo. Mas o Grupo City, quando olha lá pro Troyes, e vê o time brigando pelo rebaixamento, o Troyes não virou a sensação do campeonato francês. Entendeu? O Lommel, da Bélgica, não se transformou no grande time do futebol belga. Talvez a um médio prazo o City os transforme. E talvez... Mas a diferença é justamente a especularidade que eu falei, pô. É. São um clube muito diferente, pô. Veja só, mas talvez olhar para o Bahia, você junta todos os outros clubes do grupo, tira o City, você junta todos os outros clubes, eu acho que não dá metade da torcida do Bahia. Não, mas veja, não é questão de torcida, por isso que eu reforcei. O Bahia é muito maior do que esses clubes, institucionalmente, inclusive, em conquistas, em tudo. Mas talvez os caras, friamente de terno, os caras olhem e vejam onde é que o Bahia sempre ficava no Campeonato Brasileiro. Opa, tá aqui. Então, talvez no primeiro ano a gente não precise chegar e já chegar nas cabeças do campeonato de lá. Isso é fato. Então os caras talvez tenham entendido que esse início é um sofrimento e que não vão se aperrear com isso. Só que eles estão na convicção que nesse sofrimento, Paiva vai segurar a onda e minimamente deixar o time na primeira divisão. E aí você vai galgando o degrau a degrau. Só que a lógica do futebol brasileiro é outra. A lógica de uma torcida como o Bahia é outra. E não é com essa frieza do terno do cara que está lá do outro lado do Atlântico que está pensando. Posso estar completamente errado, mas eu também penso assim, nesse olhar dos caras enquanto o negócio gerencial mesmo, sem ter esse aperreio todo. Ó, o negócio é médio prazo. Eu acho que assim, claro que vai haver uma demanda. Os caras vão jogar dinheiro, se tiver na agonia, vão jogar dinheiro. Do Grupo City para não cair. Eu acho que para não cair é uma demanda. Para qualquer outra coisa, esse ano não é preocupação, não. Cássio. Veja só, vamos lá. Se o clube investir 96 milhões de reais, a preocupação é só não cair, acho que está errado. Não, aí eu discordo. Eu discordo, Cássio. Veja só, para não cair, veja só ficar em 16º lugar, acho muito pouco. Mas beleza. É porque acho que não, mas boa parte do investimento, Cássio, é para ter retorno mais na frente, pô. Não é pela posição do time. Para ter retorno, o cara tem que... Eu esperei todo mundo falar, mas eu vou esperar também. O retorno mais para frente é para o cara jogar bem, pô. Tipo, não é retorno, então fica sentado aí no banco, daqui a um ano vai valer o dobro. Não, meu irmão, para valer o dobro, o cara tem que jogar bola. Então, assim, esses 96 milhões investidos para virarem 200, 250, 300 milhões, essa galera tem que render. Tudo bem que não tem que render só em 2023. São contratos mais longos, os caras podem maturar, podem render 24 e tal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, mas por que eu abri pelos reforços? Há alguns dias eu participei, Darino Senna no canal dele, que fala muito sobre Bahia, Luiz Teles também faz parte lá e tal. Cássio, era sobre a questão de Juba, da transferência de Juba, da provável transferência de Juba lá para o Bahia em setembro. Enfim, falar de futebol, aí no fim era a mesma coisa. O Bahia estava muito mal, não tinha sido campeão baiano nem nada, só tinha vencido a semifinal com o Itabuna, e aí aquele jogo lá do Brusque, lá em Santa Catarina, desculpa. E o que é que você achava? Eu disse, naquele momento, o Bahia, eu não vou dizer que o Bahia seria Minardi, mas o Bahia, eu lembro de ter dito que o Bahia era talvez estivesse no Z4 naquele momento. Assim, para botar dinheiro, talvez eu colocasse dinheiro no Z4. Mas de lá para cá, com uma equipe já
uma postura diferente na forma de jogar. E os reforços que não param de chegar e com um nível técnico, não é tudo menino, não. No começo do ano chegaram alguns meninos, aqueles caras que o Bahia botou muito dinheiro para esses sim os de revenda. Mas agora estão chegando alguns reforços que são para fazer a espinha dorsal do time. Meu irmão, ainda que Vitor Hugo tenha revenda, não acredito que o Bahia está botando 11 milhões para arrumar 20 milhões com o Vitor Hugo. O Bahia está colocando Vitor Hugo dinheiro. não. Vitor Hugo, Tassiano. Não. Isso aí foi a turma que chegou no começo. O Bahia está colocando 11 milhões para que esse cara faça parte da estrutura do time, para dar consistência. Biel, beleza. Biel botou lá 12 para ganhar, sei lá, 15, 30. Não, 15 não. 15, esses caras não trabalham com a margem de lucro tão pequena. Não. Inclusive, se botar 12 e voltar 15, é um fiasco. Na lógica desses caras se botou 12 e volta 24, volta 30. Mas Vitor Hugo não. O retorno de Vitor Hugo não é revenda, entrega, desempenho técnico. E os reforços começaram a chegar dessa forma. Ademir, Vitor Hugo e Tassiano, assim, eu eu não acho que você coloca uma quantidade de dinheiro desse tamanho, fora os outros que já estavam lá e começavam a se desenvolver, para ficar satisfeito com o 16º lugar. Então, quando eu participei daquele vídeo, e até brincou, só no final do ano vamos comparar. Se comparar vai ser uma grande justiça, porque naquele momento o Bahia já era muito pior do que o que está sendo feito agora. É muito pior do que está sendo feito agora. Nesse momento, mas eu colocaria o Bahia. Eu boto ele no nervosão clássico. Não acho que o Bahia está longe do caos, porque o time não está pronto. O time foi muito pouco testado. E quando ele teve um desafio técnico maior, ele foi aniquilado. Assim, como nunca ninguém tinha visto aqui em muito tempo. Assim, o desafio técnico, um pouco maior que o Bahia se submeteu, ele foi assim, uma negação num nível inacreditável. Então, não vou dizer que esse time está longe do caos, mas esse time não é mais o Minardi. Esse time é um nervosão clássico do Bahia e que, para o Bahia, o que era, para o que é o City, ainda é muito pouco. Mas, assim, considerando que é um contrato, assim como o que a galera está assinando das ligas, né? Já ligas são até menores, são 50 anos. Tipo, a gente talvez morra de velhice. Pô, se todo mundo morrer aqui com 90 anos, acho que... Mas assim, todo mundo aqui vai morrer de velhice e se esse contrato vigorar, ninguém vai ver a liga acabar. Se essa Liga de Futebol Brasileira. A mesma coisa do Bahia com o City. Se não tiver algo do que aconteceu lá com o Bahia, com o Opportunity, que quando teve aquele Bahia SA em 98, a galera não queria durar 3, 4 anos. A galera achava que aquilo ali ia durar muito tempo e deu um revestrez danado, que inclusive o Bahia foi resolver agora. Nesse balanço agora, botou 35 milhões, resolveu o passivo, tudo. Mas, enfim, se não tiver nada desse tipo, os filhos da gente vão ver o Bahia City ainda. O Bahia barra City, o Bahia junto com o Grupo City ainda. Então, não é 23, não é o brasileiro de 23 que vai dizer o que vai ser o Bahia na história do Campeonato Brasileiro. Certamente não será. Mas, já que a gente está falando do brasileiro 23, eu acho que ainda dá tempo de fazer um papel melhor do que o que vinha se desenhando. Porque o que vinha se desenhando, como o Cássio Cardoso falou, era uma calamidade, seria um vexame assim, colossal até Vitória, mas vexame grande. Seria o vexame grande do Bahia. Nesse momento já não parece tão assim, mas parece ainda muito imerso na disputa contra o rebaixamento. Nervosão clássico aí com o Bahia. Minhoca, para fechar. Agora sim. Claro, nervosão clássico. E aí eu vou começar pela fala do Cardoso que você citou, Fred. Quando o Cardoso falou isso, ele não falou apenas por conta das goleadas, não. Era porque Paiva, ele não sabia ler momentos do jogo que, tipo, peraí, aqui basta. E, para mim, esse é o primeiro ponto que o Campeonato do Bahia, quando começar a Série A, o primeiro ponto é esse, que você até trouxe de novo para fazer aquela pergunta para Pedro, né? Paiva é o primeiro nome da agulha de como o Bahia, como clube hoje, ele vai saber lidar com isso. Porque se começa tomando sapuada, como estava tomando de Fortaleza e Sport, começando a Série A dessa maneira, meu amigo, a torcida vai reclamar. A torcida vai reclamar. Se for perdendo ali de 2, de 1-0, vai estar ruim também. E Paiva vai sempre ser o alvo da torcida. E aí é o que o Cauê mencionou. Como é que vai ser essa relação do clube com essa insistência ou não? Ou de fato realmente não está dando certo, Paiva já falou isso aqui, e aí tem o outro detalhe que eu vejo muito importante. O dinheiro, óbvio que ele é fundamental, mas a gente citou o Grêmio do ano passado, e a gente até mesmo, quando a gente foi fazer ali, vamos agora refazer aqui depois do primeiro turno, o Grêmio tem condição, trouxe Guilherme, trouxe o Lucas, que era o volante lá, Leiva. foi trazendo jogadores de muita qualidade, e o Grêmio não
não cresceu. O Grêmio não cresceu com todo o dinheiro que tinha, com todo o potencial que tinha. O Grêmio fez, acho que até terminou com dívida o ano, se eu não me engano. Posso estar enganado. Cauê, foi isso? Não sei se o Cauê sabe essa informação. Mas o Grêmio investiu pesadíssimo na Série B do ano passado e não convenceu. Trocou Roger, ali faltando, acho que 11 rodadas para terminar o campeonato, 10 rodadas, para colocar... Foi apelação para não perder a vaga. Foi apelação para não perder a vaga. Ficou um medo ali no final. Então, a minha primeira questão com o Bahia é essa. Porque o Bahia, se o Renato Paiva não conseguir ler jogo, ele vai ficar tomando sapuada na Série A. E é por isso que Pedro falou bem. É muito pouco jogo de nível técnico baixo para você dizer assim, será que essa mudança tática mudou? Porque aí, resgatando o nosso colega João Grilo, né? Quando o Vojvoda chegou no Fortaleza. Pô, Fortaleza tá viajando. Aí, aquela coisa. Que aí é o outro detalhe que esse Bahia, ele tem potencial para isso. Eu olhando o elenco do Bahia, e aí isso a gente compara com o Fortaleza de 2021, esse Bahia de 2023 é bem melhor do que o Fortaleza de 2021. Agora, se você não consegue ter um alinhamento de elenco com a ideia do treinador, meu amigo, é desastre. Você pode ter o dinheiro que for. O dinheiro que for. O Cruzeiro caiu com um elenco muito mais qualificado. O Grêmio caiu com um elenco muito qualificado. Agora, se você não consegue colocar isso dentro de campo, não é o dinheiro que o Botafogo conseguiu. Conseguiu, de fato, ajeitar o time no meio da temporada. Mas, às vezes, você não consegue. Às vezes, você consegue. Então, hoje, o Bahia, para mim, ele é nervosão clássico, mas, de fato, algumas semanas atrás, é uma Minardi. E acho até que ele pode largar com uma Minardi, ou ele pode até surpreender, porque eu acho que ele tem um elenco, comparado a outros da Série A, até melhor. Eu consigo elencar hoje 4 elencos da Série A piores do que o do Bahia. Acho que até 4 ou 5. Mas o Bahia tem um problema seríssimo com o time. Esse time não foi testado para os grandes jogos da temporada. E aí, não dá para Jacaré, Minhoca, ser a solução na lateral direita, né? É porque Pedro citou assim, ele não vai fazer isso contra o Palmeiras. Também acho que não vai fazer, não. Eu acho que o Paiva, obviamente, é inteligente fazer, por exemplo, contra o Cuiabá dentro de casa, talvez eu vá fazer isso. Mas será que ele vai adotar isso de fato? Porque o Vojvoda, quando chega, ele pega o Crispim, que era meio, e vai se tornar lá um ala do lado esquerdo. Aí encontra a posição do Pikachu durante o jogo, porque foi na vitória contra o Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que para Paiva, se ele larga bem, ele consegue, e aí é o que o Pedro mencionou, a questão do novo esquema, o grupo começa possivelmente a abraçar a causa, e aí você pode ver o Bahia, até o final do primeiro turno, talvez sair desse nervosão. Mas o que era o Bahia até então, gente, o Bahia era uma Minardi. E por isso que eu entendo a fala do Cardoso. O Cardoso, ele mencionou, um treinador que não sabe ler o que está acontecendo em campo. E o jogo do Sport foi 6 e saiu muito barato. O do Fortaleza foi 3 e saiu barato. Também. É o nível de atuação. Tudo bem que nem todo mundo vai jogar sempre focado, como o Fortaleza jogou, como o Sport jogou. Mas, meu amigo, boa parte, na média, vai ser acima do que até certos tropeços o Bahia teve durante a temporada. Então, eu acho que, no geral, é isso. Eu acho que as contratações foram muito boas, mas a minha dúvida que paira é exatamente o fator treinador. Como o Bahia vai lidar, principalmente porque Paiva é que tem que dar a resposta de fazer esse elenco render mais. Só complementando rapidinho, assim, bem rapidinho mesmo. Certamente a gente vai colocar o Goiás como Minardi. O Goiás talvez seja o pior time dessa lista que a gente vai fazer. Mas o pior momento do Bahia foi muito pior do que o pior momento do Goiás. O Bahia era Minardi clássica, realmente. Era. E a pergunta é justamente essa, tá, Pedro? Minhoca deu o gancho e eu ia fazer o seguinte: antes mesmo até da gente definir quem é Minardi, quem é Nevozão, Relógio pode ir até citando ali, colocando todos eles como Minardi para depois a gente tirar, que é o seguinte: quem larga atrás do Bahia? Tá? Quem larga atrás do Bahia? Quem hoje tem ou futebol apresentado em 2023 ou potencial para a gente. Não, detalhe, não é o retrato de agora, não é o retrato de 11 de abril. A nossa projeção ela é levada em conta, tá? Não é quem jogou mais bola até agora. A gente já projeta com todos os potenciais. Para vocês, quem tem uma projeção de campeonato abaixo do Bahia? Pedro já citou o Goiás. Tá? Eu vou trazer outros nomes e aí vocês debatem em torno desses outros nomes ou se citam outros. Eu trago tranquilamente Cuiabá e Curitiba. Tá? Goiás, Cuiabá e Curitiba, para mim, são times hoje
dessa região que a gente vai debater se conseguem ascender a condição de nervosão. Para mim, eles estão entre Minardi e nervosão. E aí? Eu concordo. Eu concordo porque, vamos lá, né? Primeiramente falando do Cuiabá. Cuiabá foi eliminado pelo Goiás na Copa Verde da semifinal. Cuiabá não teve grandes testes até agora na temporada, só o Campeonato Mato Grossense, e tem a obrigação de sobrar lá, né? Até porque tem muito mais dinheiro do que as demais equipes. Foi eliminado na Copa do Brasil, é bom destacar também que isso pesa para eles, apesar do Cuiabá ser um grupo também, né, de empresários que tem uma boa quantidade de dinheiro, então eles... Você olha o elenco do Cuiabá, dependendo do contexto onde você está na Série A, você abraça o elenco que tem no Cuiabá, assim, para brigar para a permanência, certo? Não é... Que aí é onde entra o outro lado que o Fred até já colocou no Twitter dele, que aí quando você vê o elenco do Goiás, por exemplo, já é um desespero. E que o Guto Ferreira, recém-demitido, que para uma Série A, talvez o Guto Ferreira, com esse Goiás, pudesse tirar alguns pontos aqui e ali, e a gente sempre respeita muito o Goiás, né? Como disse o Cássio, sempre no horário que ninguém tá vendo, tá lá vencendo suas partidas. O Goiás, ele tem um pesozinho de briga sempre, mas Não o vai. elenco do Goiás é muito abaixo. Claro que pode muito melhorar, horrível. né? Até dia 20 aí, tem a segunda janela. Veja só, mas E é bom veja só, lembrar... o elenco pode ser isso tudo. Mas o único clube desse elenco pode funcionar é o Goiás. Em qualquer outro clube era caos, assim, caos. Não, o E tem Sport um é a terceira detalhe divisão. Eu importante. cheguei a twittar isso. O Sport seria rebaixado com esse O elenco. Goiás do ano passado, ele fica por uma peça. Tudo bem que o time era bem arrumado, mas Pedro Raul foi que deixou o Goiás na Série A. Foi. Você tira o efeito Pedro Raul, era um time que ia disputar, beleza. Mas não teria a campanha que fez do ano passado, porque era um jogador diferencial no elenco, como o Michael foi também naquele ano. Então, assim, o Goiás ele sempre consegue encontrar uma peça que encaixa na hora certa. Então, eu respeito a história do Goiás na Série A, mas eu vejo que é o pior elenco dessa Série A. O Curitiba entra muito nessa linha de Cuiabá e Goiás, na minha avaliação, em termos de elenco, em termos de desempenho, né? O Curitiba que vai enfrentar o Sport nesse meio de semana. A gente vai dar um termômetro bom dele, né? Mas Dois jogos agora. é uma equipe que já vem muito tempo flertando. Ano passado conseguiu sua permanência muito por conta de Guto Ferreira, que conseguiu... Não vencia não ganhava um ponto fora de casa, mas em casa ganhava seus pontos e foi fundamental na briga até contra o próprio Ceará, né? Ganhou o principal jogo, que foi vencer o Ceará exatamente lá em Curitiba. Então, esses três eu concordo. Eu não tenho convicção de dizer que é Minardi, certo? Minardi, Certo. porque eu acho que cada um aí dá um trabalho. Eu acho que nenhum vai vender ponto fácil. Eu acho que pode até surgir um dentre esses aí, mas eu não consigo cravar hoje quem é o mais fácil de você ganhar 6 pontos, sabe, no campeonato. Eu achei o Goiás hoje. Cauê, tua visão sobre esses três. O Goiás do trio também, eu acho que é o mais fraco. O Cuiabá tem alguns jogadores até interessantes, que você pode... E talvez o Cuiabá um pouco prejudicado até na análise da gente, por a gente não estar vendo jogos. Perfeito. Isso é bem importante dizer. É um time então a gente não tem essa noção. em que a gente assim, rotula mais do que acompanha. Isso. E queira ou não, você quando joga, olhando o olhar dos jogadores agora, você jogando um campeonato de um baixo nível técnico, como é o campeonato lá do estadual deles, queira ou não, muitas vezes você termina se igualando aquele baixo nível técnico. Então, talvez o verdadeiro Cuiabá a gente passe a ver no Campeonato Brasileiro. E aí esse time tem algumas peças que você olha individualmente e enxerga alguma coisa. Felipe Augusto, volante que foi da base do Bahia, tem o Fernando Sobral, tem o uruguaio Cepelini, tem Gava que permanece, tem o Paraguai Pita, tem Ronald que foi do Ronald aqui do Fortaleza. Que tá lá. Exato. O Wellington Silva, ponta direita, aquele cara chatinho que vai para lá e para cá, enjoado. O próprio Davidson. Então, assim, os caras contrataram o Ranieri do zagueiro volante do Avaí, pagaram acho que 2, 3 milhões de reais. Então, assim, os caras têm algum fôlego financeiro, minimamente, mas tem, para tirar um jogador ou outro aqui. E conseguem, fazendo também uma atmosfera mínima,
de pontuar lá, entendeu? Então, eu não colocaria o Cuiabá como uma Minardi, e eu acho que o Cuiabá pode até não sofrer tanto nesse cenário. Eu coloco como nervosão, mas eu acho que o Cuiabá talvez tenha até peças, individualmente dizendo, melhores do que o time do Cuiabá do ano passado. E o Curitiba, Cauê? Tua visão do Curitiba? Agora, o Curitiba, assim, é difícil. O Curitiba fez umas apostas, assim, tem um bom goleiro, conseguiram achar um goleiro, o Gabriel, assim, porra, que é um goleiro da seleção brasileira de base e tal, tava muito tempo lá fora, na Itália, e vai ajudar muito o Gabriel Vasconcelos, eu acho o sobrenome dele. Já tem ajudado na reta final do Curitiba no ano passado, só que o Curitiba tem muitas lacunas no time. E vai ser difícil, eu acho que o Curitiba vai sofrer muito esse ano, só que eu ainda acho um pouco acima do Goiás. Né? Aí, de novo, pensando individualmente nas peças. Porque aí, quando você vai para o coletivo, o Curitiba está batendo muita cabeça. O Curitiba, no Campeonato Paranaense, bateu muito cabeça. Vamos Na ver. Copa do Eu Brasil acho que também teve dificuldade. também. Veja, para ganhar aquele jogo com o Criciúma, para passar aquele jogo com o Criciúma, foi assim, um amarrado Foi, gol no gigante. final. Gol no final. Eu assisti os jogos contra o Maringá, Você o ficou errado naquele Cascavel. dia. A turma secou errado. Secou errado. Ou foi o Maringá ou foi o Cascavel, foi um dos dois pelo qual ele foi eliminado. E, assim, o Curitiba não conseguiu jogar muito. E aí você busca as peças individualmente, você não vê tantas opções que te enxerguem de alguma forma, opa, daqui dá para tirar. Talvez seja o treinador, aquele negócio, ó, é o treinador que não está conseguindo extrair bem. Ô, Não, Cauê, o Curitiba tem dificuldade. Jones aqui no chat, ele destaca a força do Curitiba no Couto Pereira, né? Diz que não perderia gosto ano Sim, sim. passado. E aí eu já passo até para Cássio a partir daí, tá? Pelo que Cauê falou, né? Minhoca falou, Cauê falou. Seria mais justo, ou mais seguro, ou mais, até mais proporcional, a gente enxergar que o Cuiabá, até pela nossa é, 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 pouca, poucas oportunidades que a gente teve. Eu não vi o Cuiabá jogar esse ano, por exemplo. E aí a gente rotula muito o Cuiabá, e eu rotulo mesmo. Eu sempre acho que o Cuiabá larga como um dos piores times do campeonato, por todo o contexto. Seria mais justo a gente colocar pelo menos Curitiba e Cuiabá ali atrás do Bahia, no Nervosão clássico, porque eu identifico que são times que vão brigar, que não são times que largam sentenciados, não. O Goiás ele larga muito sentenciado. Teria que ser algo muito fora da curva você conseguir botar 4 times atrás desse Goiás. É Né? porque, veja só, tem um time que está muito mal, que deveria entrar aí, porque se Minardi é Minardi e entrar mais um time, a gente já vai meio que estar definindo o Z4, né? Porque não, mas eu não vejo nenhum time que pode ser Minardi. Então, Fora. exatamente. Eu vejo o Goiás, eu acho que tem potencial. O Goiás, eu acho que tem Não, o potencial. Goiás sim, não, eu tô dizendo, para além dos que estão aqui, eu tô falando. Eu acho que existe um hiato do Goiás para os outros. O Cuiabá ele pode ter tido um estadual que, tecnicamente, pode ter puxado o time para baixo, como o Cauê falou, mas é um time sem crise financeira. Inclusive, é um time que contratou, por exemplo, o destaque do CRB agora. Foi lá, pagou R$900 mil. Tá? Veja só, Isso, vai lá 1 milhão. Ou seja, não tem crise nenhuma, faz contratações pontuais, já tem a base da última temporada, não foi um campeonato mais ou menos seguro. Veja só, o Cuiabá ele não tem nenhum aspecto de Minardi para mim. Assim, o Cuiabá, para mim, está mal. Eu não colocaria o Cuiabá e Minardi de forma nenhuma. O Coritiba, ele tem um problema do grande clube. O Coritiba é um grande clube. Que a crise é maior. Assim, tudo é maior para o bom e maior para o ruim. Então, assim, na hora que você não se acerta, o Cuiabá não se acertar, a arrumação da casa nesse cenário, tendo dinheiro, naturalmente. Não tem dinheiro, não tem o que fazer. Mas tendo dinheiro, ela parece ser algo mais possível de acontecer. No time grande, é a pressão de você não esperar uma rodada a mais do treinador. No caso do Fortaleza, no passado, Vojvoda poderia ter saído
em vários momentos, né? Mas a diretoria do Fortaleza bancou o argentino até o limite, no momento onde já, que até trouxe aqui. Não, o Vojvoda já perdeu o elenco, ele já não consegue extrair o melhor do time, já não tem variação tática. E tudo, de repente, ali não era exatamente aquilo. Tinha um pouco de cansaço do time da maratona. Na hora que o time pôde ter um pouco de descanso, as coisas vieram. Mas havia uma pressão. E aquilo, se fosse o Cuiabá vivendo tudo que o Fortaleza tivesse vivendo, talvez nunca tivesse existido um questionamento sobre o treinador que tinha feito o que ele tinha feito. Então, eu acho que no Coritiba, primeiro, o Coritiba tem um problema há alguns anos, que é ver o Atlético Paranaense conseguir tudo. Assim, isso é foda. E lá é um cenário onde houve uma ultrapassagem em relação a feitos. O Coritiba é campeão brasileiro de 85, assim, era o maior campeão paranaense, o campeão brasileiro já tinha sido outras semifinais, assim, tinha o maior estádio, que era o Couto Pereira, a Baixada era um estádio bem menor. O próprio Atlético, na verdade, jogava os jogos principais no Couto Pereira, o recorde do Couto, inclusive, o jogo do Atlético, a semifinal do Brasileiro de 83, né? 65 mil, Coritiba Atlético Paranaense e Flamengo. E de repente, quando começa a virada do Atlético, o Atlético passou a ter tudo, passou a ter o estado de Copa do Mundo, passou a ter o CT de Copa do Mundo, passou a ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão sul-americano, tudo. Então, acho que a pressão... E o Coritiba, quando teve duas chances, perdeu as duas, que foi as finais da Copa do Brasil. Então, a pressão do Coritiba já é muito maior e o início de ano não é bom. A passagem da Copa do Brasil acho que já ficou um pouco para trás. A gente acha que fala muito daquela... Que se a galera fala, não tem problema nenhum, foi o acesso que a gente teve naquele momento, mas a gente lembra muito de Coritiba e Criciúma, que foi basicamente o jogo que a gente realmente teve acesso ao Coritiba, né? A gente não acompanha o Paranaense, não viu o estadual, e aquele jogo é o jogo que estava sendo transmitido, todo mundo meio que pôde acompanhar o Coritiba naquele jogo com o Criciúma, mas talvez não precise balizar o Coritiba inteiro. Tanto é que, veja só, a torcida não largou. O jogo da Copa do Brasil vai pegar com o Sport, faltando 2 dias, já tinha 28 mil ingressos vendidos. Então, assim, é um time que teve um início ruim, mas que não vive um distanciamento, que poderia ser uma consequência da pressão. Não vive essa movimentação foi bem simbólica. Foi muito forte, essas notícias do pré-jogo contra o Sport. Então eu não vejo nem Coritiba nem Cuiabá como Minardi. Eu boto eles no nervosão e como Fred, eu colocaria a direita do Bahia. Fred, até para reforçar rapidinho aí, a grande interrogação desse elenco do Coritiba é que a principal peça do time era o menino que era das divisões de base, Caio César, que até ano passado estava no Sub-20. Ou seja, o menino subiu, como era Igor Jesus ano passado, o menino subiu e, teoricamente, ultrapassou todos os reforços, todo mundo que estava, e hoje é o destaque no time. Então mostra um pouco que a montagem do elenco do Coritiba sofreu alguns erros, tiveram alguns equívocos. Isso. Pedro, concorda aí com esse novo desenho aí, Goiás como Minardi, porque realmente seria muito surpreendente a permanência do Goiás, e Curitiba e Cuiabá ali mais no posto de disputar ponto a ponto essa vida aí na Série A. Concordo. Para mim, o Goiás, de fato, é o time que a gente tem mais tranquilidade de colocar como Minardi nesse momento. O Cuiabá, como vocês já citaram, a análise é muito difícil. O Cuiabá voou, né, no campeonato estadual, mas é natural que ele tenha voado, né? O Cuiabá estava até olhando, ele só empatou um jogo, ganhou todos os outros, empatou contra o Luverdense. Foi eliminado na Copa do Brasil, mas é aquela coisa, foi um jogo ali específico, né, que ninguém viu também, contra o Raimundo de Roraima, 4-3. Pelo histórico, até poderia colocar em Minardi, pelo não ser um time assim tão tradicional, para a gente rotular, mas de fato o time que me dá a sensação de que vai ter o rebaixamento mais factível, assim, mais clássico, nesse momento, é o Goiás. Pode ser que com 4 rodadas a gente tenha uma análise diferente, né? Pode ser que com 4 rodadas a gente chegue à conclusão que o Cuiabá é pior do que o Goiás, que o Curitiba vai render menos que o Goiás. Não, mas eu acho que 4 rodadas não é muito... O Avaí ano passado estava lá em cima. Claro. Pode perder e todos. Todo mundo sabia que o Avaí uma hora ia exatamente mostrar a que veio, né? Isso, mas às vezes a gente pode... 4 rodadas do Brasileirão é suficiente para a gente conhecer um pouco mais do time do Cuiabá, entendeu? Um time que a gente não conhece tão bem. É verdade. Claro que o resultado ele pode ser completamente diferente. E a eliminação dele,
ele perdeu pro Goiás, tá? Na Copa Verde. Isso Exato. Mas caiu eu na acho que. Copa do Brasil também, né? Uhum. Caiu na Copa do Brasil. Isso. Mas eu acho que o momento do Goiás, assim, é mais fácil da gente colocar o Goiás como um Minardi, né? Ô, Pedro, Enfim, eu acho deixa, que tá bem é, posicionado aí. deixa eu fazer então a próxima pergunta para você, né? E a gente vai acelerando a partir daqui naturalmente, né? Porque temos a Série B toda pela frente. Mas com esses quatro aí o Bahia cai, né? Então, quem é o alvo, né? Vamos começar a juntar quem Eu acho que completa tá o faltando um time. Não nervosão. sei por que tu tirou, Fred. Eu acho que tá faltando Não, um não time tirei aí. Vocês não, não... calma, eu não tirei. Eu não tirei, eu tô perguntando quem é o Vai próximo. acrescentar Então, agora a turma. diga logo, Cássio, quem é o seu? Cruzeiro. Certo. Cruzeiro, concordo. Santos também, Santos. Bota aí Eu nesse acho que Santos nervosão. e Cruzeiro estão nesse Mas dividido, bloco. eu acho que o Cruzeiro tá num momento mais complicado ainda. O Santos está desarrumado demais, mas assim. Mas o Cruzeiro está vindo da Série B. A transição de quem está vindo o Santos está lá desde sempre na primeira Não, os divisão. Quem está dois. vindo da Série Acho que B. os dois. Os dois, Cássio. Os dois mesmo. Os dois, Concordo com os você dois do o quê? Cruzeiro também. Ah, tá. Concordo com você do Cruzeiro. É porque eu cito os dois mesmo. Mas esse nervosão cabe Cruzeiro, mais gente, né? Cabe mais gente. cabe, cabe, Sabe? cabe. O Cruzeiro é aquela coisa, né? O Cruzeiro, ele não tem o poderio financeiro, não tem bala na agulha, não é uma SAF milionária, né? E o Ronaldo nem Mas, faz questão também de ser isso, né? Ele é sempre um exato, pouquinho, um exatamente. pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E eu acho isso até positivo, tá? Eu acho que em termos de gestão e pensando mais a longo prazo, a SAF do Cruzeiro até tem aspectos bem positivos. Mas eu acho que o futebol do Cruzeiro em 2023 vai sofrer. Assim, a torcida do Cruzeiro vai sofrer muito, até porque é uma torcida acostumada a disputar o brasileiro nas cabeças, né? E precisa se readaptar e se reacostumar com esse novo momento do clube, que é um momento de reconstrução. E vai ser uma reconstrução lenta. Então, eu acho que o Cruzeiro, pelo elenco que tem, vai ter muita dificuldade, para mim, nervosão clássico, assim, pro Cruzeiro. Coloca o Santos também. E aí a gente já vai entrando mais do final do bloco do nervosão, né? Mas tem o gigante, né? O gigante. Taça Rio, pelo amor de Deus. Foi Mas ganhou, buscar. né? Tá no nervosão também. Mas ganhou, Mas eu acho que foda. no degrauzinho assim, É isso. Cruzeiro e Se Santos. o Bahia tivesse perdido. Mas a taça é muito bonita. Mas eu gostava mais do modelo quando a Taça Rio tinha um peso equiparado à Taça Guanabara. A galera criou É um o negócio segundo agora turno, que. né? Ou que fizesse alguma forma de regulamento, tipo, a metade dos jogos vale a Guanabara, a outra metade a Taça Rio. Mas assim, a galera fez o seguinte: a Taça Rio realmente. Rebaixaram, pô. Rebaixaram a taça, pô. O campeão da Taça Rio é oficialmente o quinto lugar do campeonato. Assim. O Botafogo no ano passado, o Cauê até mencionou, né? Largou mal, até ele tentou fazer uma associação com o que pode ser o Bahia desse ano. E ele fez uma segunda janela, eu acho que tirando o Fortaleza, que o Fortaleza fez um retorno, o melhor do Nordeste até então, o melhor turno de um nordestino, né? Que foi o do ano passado. O Botafogo fez ótimas aquisições, trouxe Tiquinho, trouxe Marçal, bons jogadores. E aí que tá, eu acho que o Botafogo tem esse potencial, só que eu acho que a questão do treinador, né, o Castro, ele já tá bem... O nosso colega de tabela, Felipe Neto, né, chegou até a falar isso, né, torcedores do Botafogo hoje, que ainda abraçam a ideia do Luiz Castro, ainda ser o treinador, tá totalmente longe da realidade do que é que o time precisa melhorar. Então, eu Ou acho seja, que o Botafogo não tem treinador, todo mundo sabe. Galera, vamos ver agora se o Botafogo exatamente. não tem presente. É uma frase clássica ali, nossa amiga ali. Fred Figueiredo. Mas assim, o Botafogo ele também começa o que eu analisei um pouco do Bahia. O treinador pressionado, vai ter que ter resultado logo de cara. No ano passado, as primeiras rodadas, até o comecinho do retorno, era uma campanha muito oscilante. Eu lembro que eles vieram jogar 2 vezes aqui em Fortaleza, ganharam de Fortaleza e Ceará, e o sentimento das duas torcidas aqui era: a gente perde logo pro Botafogo, pô. Tá perdendo todo mundo, não ganha um jogo e vai perder logo pro Botafogo. Então, o Botafogo vai muito na base do nervosão, assim. É uma equipe que eu acho que tem bons jogadores e tem potencial de sair do nervosão. E no ano passado, né, aquela coisa, a reta final, por um detalhe, não colocou o Botafogo na Libertadores, por exemplo. Que era a disputa ali, Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, América Mineiro, São Paulo.
Quem pegou a última vaga foi o Fortaleza ali na última rodada. Mas o Botafogo, para mim, também é nervosão, viu? No momento É aquele negócio, Minhoca. Era o time que talvez não precisasse estar passando por isso. Mas tá. Agora veja só. Cabe mais gente, tá? Cabe mais O gente. Vasco, quer desenfiar o Vasco aí? Eu coloco Esse bicho mais tá dois misterioso aí. pra caralho. Toda vez que tu fala isso, meu irmão, e a gente fica aqui, pô, tá faltando o quê, pô? Diz aí, por quê? Fiquei curioso agora. Pra O que mim, tá faltando? veja só, tem mais dois times que eu não Não, consigo. Só tem Quem tá o um, Vasco? eu acho que o Vasco, por enquanto. Veja só, veja eu só. não acho, não. Eu acho que o Vasco ali Eu também não acho, não. Fez umas partidas interessantes, assim. Eu não vi o Vasco jogando ali. Tudo bem que tem a pilha do jogo do Flamengo, é um jogo maior de entrega e tal. Mas Exato, tirando a muita farrapada. Mas aí tem um detalhezinho. É bom a gente. O contexto do Flamengo também ele traz aliás, até agrava o Botafogo, né? Porque o Botafogo perdeu para os reservas do Flamengo ali nas últimas rodadas. Mas eu tava me referindo ao Vasco, só para não. Eu sei. Sim. Mas é porque o Vasco ganhou do Flamengo e o Flamengo meio que sem jogar tanta bola assim, né? Com muita fragilidade. Mas o brasileiro é assim, nem todo cara joga, nem todo jogo. Mas eu não consigo ver o Vasco. Veja só. É nervosão, né? O Vasco é nosso, o Vasco é nosso. Mas é a esquerda. Mas é a esquerda. Mas é a esquerda. Não, é nosso. E ainda digo outro que é nosso. É da ponta também. esquerda. Cadê? Para mim tem outro que, por melhor que esteja, não consigo separar, que é o América Mineiro. Eu não consigo separar o América Mineiro. Aí o trabalho do América é muito consistente. Irmão, os caras fizeram 4-1 no Penharol faz 5 pode até brigar embaixo. Mas o América Mineiro vem fazendo um trabalho de pelo menos joga 2 anos. Demais, consistente demais, pô. Nunca faz sentido. Meu voto é América longe do caos. Fortaleza aí, o América Mineiro também. Para mim é longe do caos. O trabalho do América é com um treinador que já conhece o clube, que está fazendo um bom trabalho. Sim. Tem um bom meu respeito. Por mais que você possa questionar Felipe Azevedo, Elton Paulista e tudo mais, mas é um elenco que se encaixa e tá mais Mas o escudo chama para baixo, porra. Eu sei, pô. Esse cara agora, o Fred vai descer, o Vasco vai subir. Ora, pô. Eu acho que o trabalho do América é muito consistente para ficar. Também, até amarelinho aí. Não, não é nem a questão de achar, porque é mesmo. Ano retrasado, Libertadores, ano passado, não foi para a Libertadores porque o VAR corretamente fez um gol e o VAR anulou. Porque iria para a Libertadores de novo. Aí agora foi para a final do Mineiro, deixando o Cruzeiro de fora. Foi para a Sul-Americana, meteu logo 4 no Penharol. Assim. E o lateral da seleção brasileira é um time muito arrumado, eu acho. O América vai ganhar dinheiro demais agora com o Arthur, vendendo Arthur. E o time joga bonito o América conseguiu construir o que o Vitória conseguiu na década de 90, que é uma ponte Rio-Niterói com a Europa. Em algum momento, não precisou de ninguém, não precisou de Caripé, outro estado para servir de novo. O Vitória passou a década de 90 ali, meu amigo. O cara era Salvador, Barajas. O cara pousava em Madrid, e de Madrid o cara ia para qualquer outro lugar. Meu irmão, e o América Mineiro descobriu isso aí, velho. Aí vai entrar muito, não é pouco dinheiro, não. Eles tinham, acho que uma parceria com o Feyenoord da Holanda, Cássio. Em algum momento, aí eles conseguiram fazer essa ponte. O Vitória, tá falando, né? O América. O América, eu acho que teve com o Feyenoord. Acho que o Vitória também, porque teve Vampeta, eu acho que foi para a Holanda, se eu não me engano. Posso estar muito... Vampeta foi PSV. PSV na Holanda, sabe? Então, vamos lá. Já que a maioria vota pelo América, a maioria absoluta do caos. Foi quase unanimidade, pô. Só tu. Absoluta. Eu chamei de. Não, eu não estava aqui, mas eu estava ouvindo e para mim. Maioria absoluta, né? Total aí. Foi quase unanimidade. Maioria absoluta, longe do caos. Quem mais se junta longe do caos, tá? Quem mais se junta? Red Bull Bragantino, para mim, é dessa faixa. Tá? Não é uma faixa acima, não. Para mim, ele é dessa faixa. Nos últimos anos, e perde o seu principal jogador, né? Nos últimos anos, está mais ameaçado que o América. Exatamente. Tem tido mais instabilidade do que o América. Tem, sem dúvida. Tem. Mas é longe do carro, direito ali, ó. Tá mais próximo do nervosão. Eu também acho. Perto da pilastra. Aí não, perto da pilastra. Finalzinho do amarelo. Não, direita. Final do amarelo, né? Isso. Quase da pilastra ali. Por exemplo, eles chegaram no semifinal do Paulista e todo mundo já cotava eles. Pô, agora é Palmeiras e Red Bull Bragantino. E eles caíram, entendeu? Então, assim, é um clube que, em alguns momentos... Eu não estou lembrado
É porque no ano passado o grupo da Libertadores dele foi muito pesado, o do Red Bull Bragantino. Era muito chato, era Estudiantes, eram times bem, bem complicados. Na Sul-Americana ele começou ganhando do Taquari de goleada, mas, meu amigo, eles tomaram o gol do Edson Cariús, pô. Que jogava... Assim, o Red Bull Bragantino me preocupa. Assim, mas é um time que tem potencial, né? Tem uma gestão ali. Quem é o atual treinador mesmo? É o Caixinha, né? É um português, é o Caixinha. Caixinha, né? Eu acho que é Pedro Caixinha. Exatamente. O São Paulo. Na média, longe do caos. Tu vai dizer que esse escudo puxa para baixo. Eu fiquei curioso agora. Tu vai dizer que esse escudo... Hã? O do São Paulo puxa para cima. Na dúvida, bota para amarelinho. Voa, pelo amor de Deus. Mas dentro do caos, para mim, ele tá ali atrás do América, tá? Mais próximo do América do que do Bragantino, mas tá porque aí muda um pouco a questão da Mas o América tá tão longe do Fortaleza assim. Pelo que vocês falaram, não tá tão longe, não, né? Pode aproximar o América do Fortaleza. Pode colocar próximo. Eu acho que pode aproximar, na verdade, o Fortaleza do América, talvez. Também acho, Não, pô, mas aí não tem não, pô, a categoria tem que começar onde ela começa, pô. Pessoal, rapidinho. Cássio, tu votou que era verde, tu tá mandando ele distanciar do verde agora. Foi 3-2 pra ele largar do amarelo. Eu nem sabia que tinha esse 3-2, não. Deixa lá então, eu vou brigar por isso. Já passou meia hora desse negócio. Deixa ali. Não, tu votou, tu e Cauê votaram que era acima. Isso. Aí na ponta esquerda. Isso. Então encosta lá o América. Então o América pra lá. Então, veja só, o América vai pra lá. Lógico. Certo. Isso, exatamente. E o São Paulo também. O São Paulo também. São Paulo menos, viu? Menos, mas também vai um pouquinho. Porque o São Paulo tem um efeito multiplicador, né? Quando se critica o time. Não é como no América. No América você pode criticar à vontade que tá torcida tem mais um time que eu acho que ele pertence a essa faixa, tá? Que é o Inter. Como é que vocês enxergam o Inter? Cara, o Inter eu respeito. Acho que tá na frente desse também. O Inter para brasileiro eu respeito pra caramba. Ano passado ele foi vice-campeão, por exemplo. E tem elenco pelo G6 demais, pô. Veja só, sabe por que eu acho que é luta pelo G6? Porque nesse momento faltam quantos times ali? Faltam 8. 7. Tem 8, não? 8. Então, veja só, se luta pelo G6 só tiver 6, porra, então já tá muito classificado, né? Então, assim, ninguém tá... Mas luta pelo G6 pode ser mais, não precisa ser necessariamente dar 6 somando briga pelo título. Exatamente o que o Cássio falou. Eu vou então vamos lá. Eu acho que tem que ter mais de... Então, Minhoca, caso tenha ficado, eu acho que tem que ter mais de 6. Já entendeu, Cássio. Minhoca não entendeu antes, mas já entendeu. Vamos lá. A briga pelo título, então, tá? Traz Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Sim. E quem mais? Grêmio? Não. E só. Não, os 3. Neste momento, só esses 3 para mim. Corinthians, para alegria de Gabriel Amaral, o Fernando Diniz está fazendo o trabalho dele mais consistente por um período mais longo que eu já vi. Lógico que tá. E aí a turma quer dizer assim, tá vendo que Fernando Diniz sempre foi um bom treinador. Meu irmão, o Fernando Diniz destruiu vários times na carreira e evoluiu na carreira. Sim, todo mundo é para sempre. Até porque o último clube dele antes do Fluminense foi o Vasco na Série B e ele nem conseguiu dar jeito no time na Série B. Né? Não... Agora, ele no Fluminense ele faz o melhor trabalho da vida dele. Sem a menor dúvida. Espetacular. E hoje para mim, é o time que está jogando melhor no Brasil. Não é só bonito, não. Tá jogando bem mesmo. E que tem as gangorras naturais também do risco que corre pelo estilo de jogo, né? Mas consegue lidar muito bem com isso, né? Então vocês só colocam esses 3 times. Eu só coloco 3. E aí vai depender muito também, Fred, de caminhos na Libertadores, né? Eu acho que até realmente o filtrar para ver quem fica aí, porque pronto, o Inter ano passado se aproveitou muito disso. De estar caminhando praticamente só o brasileiro e ele ir nadando de braçada e acabar em segundo. E talvez o Fluminense até se aproveite aí, se ele não caminhar tão distante na Libertadores, por ter um elenco menos recheado de opções, de um Palmeiras e um Flamengo talvez mais bem posicionado em fases finais de Libertadores, e o Fluminense correndo por fora. Sei não, viu? Mas sei não. O Fluminense está muito bem para a Libertadores também. Eu até acho que o Fluminense tem totais condições de chegar até nas fases finais da Libertadores. Eu também acho. Eu acho que até tem chance. Ele pode até dar uma certa largada na Série A
para focar na Libertadores. Aí resta saber justamente qual, em algum momento, porque o elenco é menor, né? O elenco é mais curto. O Grêmio não tem competição internacional, tá? Isso é uma arma do Grêmio. Mas Sem dúvida. Renato Gaúcho, enfim, vai ter que mostrar, né? Uma competição. Joguinhos O Grêmio, aqui na Bahia. E por esse motivo, o objetivo do Grêmio não tem nem plano B. O plano do Grêmio é ser G6 para cima. Então, todos os outros clubes entram lá no G6, né? Eu tenho uma Os dúvida. 5 completam, né? Mas tem que ver a ordem, né? Para mim, pode ter ordem, é bom fazer. Todos estão com ordem, né? Então, Galo. Tá, eu acho que o Grêmio tem mais potencial esse ano Bota depois. do que o Atlético. Eu acho que o Atlético está começando a ter uma carinha de. Mas vai ter o Dorival. O Dorival ali no arroz com feijão, se for de fato ele, eu acho que cheque branco lá. leva o time ali para. O Grêmio, Aí, Renato Gaúcho, às vezes tem umas coisas que, sabe? Corinthians, né? Aí é Corinthians. Tenho dúvidas. Ou Inter, né? Vamos fazer. Na minha ordem seria Corinthians, Inter e Paranaense. Atlético. A minha seria Corinthians, Inter e Atlético. Eu boto o Atlético Paranaense antes do Inter. Mas na minha ordem seria Corinthians, Atlético e Inter. Para mim, o Inter é o último dessa faixa. Para mim, o Inter é o último. Tanto que eu perguntei se ele seria longe do caos, né? Mas não sei vocês. Para mim, eu colocaria Furacão, Inter e o Corinthians, para mim. Então já foi a maioria. Não sei se colocaria pela Libertadores. Tá bem misturado. Vamos um por um, então. Cauê. Os três em ordem. Inter, Atlético e Corinthians. Certo. Cássio. Corinthians, Inter e Atlético. Pedro. Eu vou com Minhoca. Atlético, Inter e Corinthians. Então o voto de Fred vai definir. O meu é Corinthians, Atlético e Inter. Alguém contou, ficou como? Contou, pô. Não, eu contei não. Faz o seguinte, Minhoca. Minhoca não, relógio. Separa os três um pouquinho do Grêmio e deixa os juntinhos aí em ordem alfabética. Pronto, fazer igual a CNN. Com a este. Bicho, inclusive, Fred, José Matheus da Folha acabou de passar uma mensagem aqui. Semana que vem vai ter a pesquisa da Atlas. Essa foi a primeira que a Atlas ficou famosa durante a eleição, não foi? Teve um nível de acerto. Eles vão fazer Atlas a primeira pesquisa Intel. Daí era o I, tá, Minhoca? Que ela lembrou depois. O I era de Intel. Vai lançar a primeira pesquisa dela semana que vem. A gente vai ficar de olho aí. Pronto. Então, esse é o retrato, o quadro que nós projetamos para a Série A, tá?